Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do PodPed. Esse PodPed ele foi criado especialmente para vocês pedirem todos os assuntos que você quer que eu aborde aqui, sempre com um convidado ou uma convidada muito especial. O tema que nós vamos abordar hoje é quando a gente pensa em atrasos da fala. Quando será que você vai esperar o primeiro mamãe, o primeiro papai? Ou quando você deve esperar que essa criança forme frases? Ou quando essa criança deve falar corretamente? Porque quando a criança começa a falar, a gente sabe que tem uns erros e a gente acha super bonitinho, é uma gracinha, mas até quando isso é normal ou não? Para isso, a minha convidada de hoje é a doutora Fabiola, fonoaudióloga. Ela já esteve aqui em um episódio conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora. Obrigada pelo convite novamente. Estou muito feliz. E esse tema que é tão importante para os pais esclarecerem algumas dúvidas e saber quando que isso é patológico ou não. Então quando a gente deve se preocupar ou não. Aqui é um conteúdo assim, é um conteúdo muito rico, mas de uma forma muito simples, para você aí que é o nosso público entender de forma muito clara. E eu vou começar perguntando para você, Fabiola, quando que a gente espera que o bebê ele comece a balbuciar, que é como se ele estivesse conversando, eu falo para os pais? Doutora, o balbucio, ele acontece ali entre 6 meses e 1 ano, certo? É claro que tem algumas crianças que vão começar um pouquinho antes e algumas crianças um pouquinho depois dos 6 meses. Mas nunca pode se iniciar um balbucio com 1 ano. Porque 1 ano a gente já começa a aquisição de outras coisas dentro da fala e linguagem. Tá. E quando eu penso que essa criança... Aí ela é muito bebezinha ainda, né? Quando que eu penso que essa criança pode ter um atraso da fala ou uma falta de estímulo? Porque uma coisa que eu vejo hoje muito comum no dia a dia, principalmente hoje que os pais têm uma quantidade menor de filhos, é que eles falam pouco, né? Então, não tem muito estímulo e a gente vê isso muito no nosso dia a dia. É uma orientação que eu falo desde o ventre materno. Olha, é muito importante que você fale com a sua criança, é muito importante que você coloque uma música, é muito importante que você fale com essa criança como se essa criança fosse cega. Então, olha, agora a gente está andando aqui, o vento tá assim, o céu tá um azul turquesa, e quanto mais palavras a gente sabe que mais conexões neurológicas a gente tem e melhor para o desenvolvimento intelectual dessa criança. Como você fala, como você orienta para os pais estimular essa criança ao desenvolvimento da fala? Como? Qual é a sua orientação como fonoaudióloga? Olha, é exatamente isso, doutora. O que acontece? Nós estamos aí na era digital, né? E os pais estão com menos filhos, estão mais dentro do universo de telas, né? Então, qual que é a minha orientação? Deixar essas telas... Pensando no uso do pai, tá? Deixar e conversar e brincar muito com essa criança. É muito importante colocar essa criança de contato visual e ir conversando. Bebezinho, tô pensando lá no bebezinho. Então, oi, meu amor, você tá indo tomar um banho. Todas essas informações. Ai, mas é um bebê, ele precisa ser avisado, vai tomar banho? Sim. Gente, aqui é uma coisa muito importante que ela falou, que eu até falo isso na consulta, né? Então, eu falo assim, meu amor, desde a primeira consulta com 7 dias de vida. Meu amor, hoje a tia vai examinar você, a tia vai tirar toda a sua roupa. Isso eu chamo de humanização e cuidado com a criança, né? E a nossa clínica ela é muito focada na humanização. Então, tudo que a gente vai tocar, desde colocar a criança na maca para ser examinada, meu amor, agora a tia vai colocar você aqui, a gente vai tirar toda a roupinha, a gente vai pesar, a gente vai medir. Qual é a sua orientação que você fala em requisito a dicas para os pais de estimular essa fala? Porque a gente sabe que na pandemia a gente teve um atraso muito significativo da fala de muitas crianças, porque a criança ela precisa ver o nosso movimento e ouvir o que nós estamos falando. E na pandemia a gente viu muito o uso de máscara e a criança não via essa nossa articulação. Como você orienta isso? O que você viu da pandemia? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Doutora, até tem um termo, né, para essas crianças, nós chamamos de bebês da pandemia, né? Realmente, a utilização da máscara foi muito importante para vários fatores, mas para aquisição de fala foi algo bem ruim, certo? Qual que é a orientação? Eu preciso conversar com uma criança olho no olho. Ela precisa ver eu articulando essas palavras, certo? Porque antes da criança falar, não é assim, acordei um dia, tô falando. Não, tem os pré-requisitos. E essa visualização e cópia da articulação
ela está dentro dos pré-requisitos. Se eu ficar falando com a criança de costa, mandando comando, sem que essa criança, ela olhe para mim, ela não vai ter essa cópia. Ela precisa fazer essa cópia. Para entender, olha, por que a boca dela tá mexendo? E aí eu vou querer copiar. E aí depois eu aperfeiçoo o som que eu quero falar. Seja mamãe, papai. Então aqui, gente, a gente vai começar com a primeira dica. Desde que seu bebê é muito bebê ali, desde que ele saiu, antes, né? Desde o ventre materno. Isso. Mas desde o primeiro contato com o seu bebê, é muito importante que você fale com essa criança olhando nos olhos. Porque você vai estar olhando nos olhos dessa criança e essa criança vai estar vendo o movimento da sua boca. Isso é extremamente importante para a aquisição da linguagem dessa criança. E você, pai e mãe, vocês devem ficar muito atentos, porque uma criança com 6 meses, que ela não apresenta nenhum tipo de balbucio, já é uma criança que deve chamar atenção para a gente e já deve preocupar. Por que eu escolhi você hoje para ser minha convidada e para falar sobre esse tema? Porque eu atendo muitos pacientes no meu dia a dia e é muito comum eu receber pacientes de primeira consulta que não falam nada, não estão formando nenhuma palavra. E aí a mãe fala, e eu falo, mãe, e quantas palavras tem falado? Nenhuma. Nenhuma? Não, nenhuma. E você nunca se preocupou? Não, eu passei em consulta e falou que era normal. Então, como é importante a gente divulgar essa informação, porque quanto mais os pais têm de informação, mas eles vão correr atrás disso e não vão acreditar que esse normal, que não é normal, tá tudo bem. Então, eu acho que ficou bem claro que é esperado que o bebê balbucie nessa faixa etária e que se ele não estiver balbuciando, deve-se procurar ajuda pediátrica, ajuda fonoaudióloga, não é mesmo? Sim, eu até gostaria de colocar, doutora, também assim, nesse momento é importante, nessa estimulação do pai, da mãe, de frente para o bebê, também a pausa. Então eu tô lá, oi meu amor, você tá aqui, a mamãe tá brincando, pegou um chocalhozinho. Parou, espera a criança responder. Porque senão, pega aqui ó, e vai, e fala, e não dá o tempo dessa criança responder. Aí chega no consultório, olha, o meu bebê não balbucia, o meu bebê não fala, mas vamos lá. Aí começa a falar e a pessoa nunca mais parou. Então o bebê fica naquela expectativa. Quando vai parar para que eu responda? Então normalmente oi meu amor, como é que você tá? Vamos tomar um banho. Aí você para, daí fala gu. Aí você fala, que lindo, você tá aqui. Então vamos lá, a mamãe tá pegando a roupa. Daí ele e emite um sorriso. Então essa troca é muito importante para aquisição. Muito bom, você colocou um ponto muito bom e muito importante mesmo. Quando nós somos pais, por primeira vez, a gente fica muito ansioso, muito ansiosa, esperando o primeiro mamãe, o primeiro papai. Eu não sei como foi aí na sua casa essa ansiedade. Na minha casa foi muito, eu ficava muito ali desejosa que ela falasse mamãe, né? A gente sabe que vai começar com mamá, papá, e depois vai falar o mamãe de forma clara ou mãe. Mas a primeira palavra que a minha filha falou foi água. Qual foi a primeira palavra do seu filho? Doutora, o meu foi gol. Estávamos na Copa do Mundo e gol, saiu gol. Né? Então, e realmente é isso. Porque é o que a criança... O que ela mais escuta normalmente é o que ela vai falar primeiro. Então, o que acontece? As mães estão lá no consultório, elas estão levando o paciente, e aí ele fala primeiro papai. E aí a mãe, Fabiola, falou, mas falou papai. Aí eu falo, e aí, mas como é que é? Essa mãe fica em casa o dia inteiro com a criança, normalmente. Sim. E aí fala, o teu pai vai chegar, o papai tá chegando, o papai não sei, teu pai. E aí acaba saindo pro pai. Sim. E quando a gente espera, a gente sabe então que vai falar mamamá, papapá, já deve falar lá com os 12 meses, au, miau. E quando essa criança vai falar a palavra propriamente dita? Quando eu espero que essa criança fale as palavras? Doutora, com 18 meses, 1 ano e meio, essa criança tem que estar falando 20 palavras que todo mundo entenda, certo? Aqui você colocou um ponto muito importante. Eu queria que você aí de casa pensasse assim comigo. Ela falou algo muito aqui, enriquecedor, que todo mundo entenda. Eu já peguei mães que a criança está indo para a escola e ela manda como se fosse um dicionário. Quando fala nananana, significa isso. Quando nananana, é isso. Gente, a fala, ela é universal. Então, eu preciso entender, a professora precisa entender, a cuidadora precisa entender, todo mundo que entende. Se só você, mãe, está entendendo,
tem alguma coisa aí que merece a nossa atenção, né? Sim, sim. Inclusive, nós estamos agora com um caso de um paciente nosso que está exatamente assim. Olha, ele fala bastante coisa. E aí, na avaliação, a fala era ininteligível. Somente a mãe, o pai e uma pessoa próxima conseguia entender. O restante não conseguia. Então, até 1 ano e meio, essa criança tem que estar falando no mínimo 20 palavras, com intenção comunicativa, com uma série de requisitos ali, certo? E essa palavra tem que ser clara. Vai estar perfeita? Talvez não, mas todo mundo tem que entender. Às vezes uma aua, mas tem que saber que aquilo ali é uma água, certo? E em 1 ano e meio, essa fala tem que cada vez mais ficando mais clara para todo mundo. Porque daí, o passo seguinte, a gente tem a formação de frases, né? Que a gente espera que essa criança comece com frases bem curtinhas, de 2 a 3 palavras. Mamãe, quero água, mamãe, fome, né? Isso. E a gente espera isso. Essas palavras de formação, doutor, é assim, ó, com 2 anos, a criança tem que estar falando que todo mundo entenda 200 palavras. E frases contendo já 2 palavras, ou, em alguns casos, elas já falam até com 3 palavras. Por quê que elas já tem que estar falando isso? Porque aos 3, eu vou ter um boom. E aí essa criança vai para 600 a 1.000 e poucas palavras. Até 3.000, na verdade. Gente, daí por isso é tão importante que a gente estimule os nossos filhos. Então, com música, se alguém em casa fala um segundo idioma, eu falo que a hora de você colocar um segundo idioma é os primeiros 1000 dias ali da criança. Então, se, por exemplo, o pai é muito fluente em inglês, então deixa o pai falar só inglês com essa criança e a mãe em português, porque quanto mais conexão, mais sinapse eu tenho, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Então, e aí eu queria, aproveitando esse gancho do segundo idioma, que a gente vê hoje escolas que são bilíngues e que às vezes a criança tem um pouquinho de atraso para iniciar essa fala, porque ela já inicia essa fala nos 2 idiomas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Doutora, se a criança, a gente está pensando em padrão típico, né? Em desenvolvimento normal, tá? Não vai haver um prejuízo, ao contrário. Foi o que você falou, nós estamos no momento da estimulação neurológica. E a fala é extremamente complexa para o cérebro. Vários neuros relatam que assim, é o sistema mais complexo. Parece que um dia a gente acorda e fala, mas não é assim. Então, essa criança exposta a esse bilíngue, para ela é muito importante, nessa primeira infância mesmo. Porque ela vai conseguir. Mas ela vai parar de falar o português. Não, ela não vai parar de falar o português. Ela vai entender que num ambiente ela vai falar aqui e num outro ambiente ela vai falar com outro idioma. E eu gosto muito disso porque, assim, quando nós aprendemos um segundo idioma, um terceiro, um quarto, a gente precisa parar, pensar o que eu vou falar para daí eu conseguir formular aquela frase. Sim. A criança, quando ela já é estimulada e ela já é ensinada ali desde o começo, ela não faz essa... eu preciso... O que eu vou falar? Quero água. Não, é um automático, assim como nós falamos de forma automática, né? Então, eu julgo que isso é muito, muito enriquecedor. Então, se você, pai e mãe, tiver essa possibilidade, ou que a escola seja uma escola bilíngue, ou se você sabe, de forma muito clara, um segundo idioma, que você fale esse segundo idioma para essa criança, você vai estar beneficiando muito o seu filho. Então, até aqui a gente já falou de alguns pontos muito importantes. O balbucio, a gente espera aí que com 6 meses essa criança precisa estar balbuciando, porque se ela não tiver, você já tem que ficar atenta. Com 1 ano, então aos 12 meses, essa criança já deve estar falando mamamá, papapá, então ela deve falar aí pelo menos... Umas 5 palavras. De pelo menos umas 6 palavras. E aí com 1 ano e meio a gente espera que essa criança esteja falando 20 palavras. Para daí, com 2 anos, essa criança estar na formulação de frases curtas, mas na formulação de frases. E que, para que fique claro, todo mundo precisa entender isso, tá, gente? Não é só você, mãe, não é só você, pai. Qualquer pessoa, quando você sai com essa criança, precisa entender o que essa criança está falando, né? Certo. E aí essa criança já fez ali a aquisição da fala, essa criança já está falando, a gente já estimulou bastante essa criança, a gente pode colocar um segundo idioma nessa criança e a criança está falando. E aí a criança tem aqueles erros que a gente espera, que é super lindo. Gente, vocês lembram dos erros dos filhos de vocês? Eu lembro assim que
eu filmava, que eu achava a coisinha mais linda, porque aquilo passa, né? Até quando que a gente espera, por exemplo, a troca do R pelo L? Até quando isso é normal? Até quando isso é bonito? É super fofinho, né? Mas até quando isso é bonitinho e fofinho? E quando eu preciso de ajuda para isso? Doutora, exatamente. Eu até brinco assim, às vezes o Francisco vai falar alguma palavra e ele fala errado, daí eu reforço, né? Falo para ele da maneira errada, falo assim, eu não sou fono dele. Mas, e vários pais fazem isso, mas aí na sequência eu já volto e já corrijo. Por quê? Se a gente repetir a palavra errada para a criança, ela vai guardar aquela memória, certo? E aí, assim, eu falei errado, a minha mãe reforçou o errado, então eu tô certo. Então é muito importante fazer o reforço. O que não é bacana a gente fazer nesta primeira infância com uma criança? Você falar assim, ó, calma, fica calmo, repete de novo. Primeiro, a criança não está nervosa e ela nem sabe que ela falou errado. Então, não se preocupem com cobrar essa criança assim, fique calmo. Não se preocupem com isso. Só repita a palavra da maneira correta. Gente, outra coisa aqui que eu queria aproveitar e falar para vocês é que sobre emoções, essa criança vai ter de forma mais clara a partir dos 3 anos de idade, tá? Então, antes, essa criança, ela não tem esse controle. Então, eu falo muito assim, cada consulta eu vou orientando, ó, nessa consulta a gente espera isso, isso e isso. Nessa consulta a gente espera isso, isso e isso. Exatamente. Porque às vezes a gente quer ensinar algo que não está ali para aquela faixa etária da criança. Então, uma criança antes dos 3 anos, a gente vai dar comando simples. Pode, não pode. Você não vai falar, não pode, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Essa criança, neurologicamente, ela não está apta a entender tudo isso. Então, sobre as emoções, essa criança também vai estar apta aí por volta dos 3 anos. Então, antes disso, perder seu tempo. A criança não está entendendo. A gente, na verdade, tem que entrar no mundo lúdico dessa criança e falar com ela de uma forma que ela entenda. Uma coisa muito comum também que a gente vê, Fá, é que as mães, geralmente isso é uma coisa mais feminina, falando com a criança de forma errada, porque a forma que a criança fala, para ser algo mais bonitinho, a gente fala de mais criancinha ali, ou mais infantilizando um pouquinho essa fala. Qual a sua orientação como fono sobre isso? Que mãe não fez isso, né, gente? Mas vamos lá. Então, Rê, o que acontece? Conseguir evitar 100%, nenhuma mãe vai conseguir. Porque é bonitinho, é fofo, ela tá vivendo aquela maternidade gostosa, né? Mas a gente tem que se policiar, né? Então, precisa corrigir eles, falando da maneira correta, que é aquela palavra. Mas também, mães, curtam um pouco. Essas mães precisam curtir, né? Como, por exemplo, eu estava na casa de um paciente que eu atendo há 11 anos. E um paciente de home care. E aí ele tem 2 irmãos. Uma irmãzinha e um irmãozinho. E esse irmãozinho tinha na época 2 anos e meio. E aí eles têm gatos e o mingau saiu correndo. E aí ele veio correndo pra mim e falou assim, tia, um mingau foi por ali ou pula lá? Daí eu, pula lá, sabe? E foi lindo assim. Aí eu voltei e falei, não, ele foi por ali. Porque voltei e corrigi. Mas eu também curti aquele momento, porque ele foi tão fofinho. Então as mães passam por isso o tempo inteiro, né? Então assim, brinquem com a criança assim, se permita a curtir esse momento, porque nós já estamos com nossos filhos maiores, passa muito rápido, né, Rê? Então assim, curtam eles, mas tenham também a consciência de que há necessidade de se repetir a palavra da maneira correta. Gente, ó, vocês estão percebendo que a gente já está passando por todos os estágios da fala. Então, a gente começou lá com o bebê, que ele começou a balbuciar com seus 6 meses. Com 1 ano, esse bebê já está falando aí 6 palavras. Com 1 ano e meio, a gente já está falando 20 palavras. Com 2 anos, a gente já tem um boom de palavras. Essa criança está formando frases. E agora a gente chega aos 3 anos. O que a gente espera de uma criança aos 3 anos de idade? Doutora, com 3 anos, é um amadurecimento, é um boom nessa criança, sabe? Ela passa dessas 200 palavras para alguma coisa entre 600 e 3.000. Ela já tá contando histórias. Gente, só um pouquinho, vocês perceberam que é uma janela grande de 600 a 3.000? Isso está muito relacionado
com o estímulo que você está dando para essa Exatamente. criança. Então, você está lendo um livro para essa criança à noite, essa criança ouve bastante música, essa criança, você conversa com ela ali o tempo inteiro, tem outros irmãos, outras irmãs em casa, que isso também estimula muito a fala. Então, depende muito da estimulação. E é muito importante que você estimule muito nessa fase, né? Bom, em todas as fases. Sim, Rê, mas até a questão assim, ó, essa criança, essa janela aí de 600 a 3.000 também está muito correlacionada à ausência das telas. Quanto menos eu tiver nas telas e mais eu tiver nesse diálogo tete a tete, mais evolução essa criança vai ter em questão de palavras, né? Então daí com 3 anos essa criança já está falando frases, ela já está te contando histórias, ela já está te trazendo informações. Ela pergunta, né? Ela já pergunta. Os aspectos dialógicos aqui, eles já estão instalados. Isso que a gente faz. Você pergunta, eu espero, respondo. Você me pergunta novamente, eu questiono você. Essa troca dialógica, com 3 anos já está instalada. Né? Então, com 3 anos, já tem que estar tudo isso. E a gente ainda está recebendo as crianças falando 1, 2 palavras. E com 4 anos? Doutora, com 4 anos, essa fala já é a fala aproximada à nossa, a do adulto. Todos os verbos, pronomes, já está tudo colocado dentro da fala dela. E aí... Então, é uma criança que vai falar no presente, no futuro, no passado, já né? vai estar, já tem condições de estar falando, né? E aí, nesse período, é o período que essa criança tem que estar falando o mínimo de palavras erradas. As trocas, né? Então, assim... Que é o plato, né? Bem frequente. Isso, exatamente. Essa troca do R pelo L, ela tem uma data limite 5 anos. E é a última palavra, é a mais tardia, é esse R vibrante, que nós chamamos, né? Ela é a última. Com 4, as palavras têm que estar claras. O R vibrante, né? O encontro consonantal com o R, pra, brá. Esse aqui a gente ainda segura até os 5 anos. Mas com 5 anos ela tem que estar falando corretamente. Tudo. Isso, então, gente, é algo muito importante. Então, se seu filho ou sua filha está com 5 anos e está falando plato ou está fazendo alguma troca, não é mais esperado. Nenhuma troca e nenhum erro nessa faixa etária. Então, o nosso limite para essas trocas são 5 anos. Exatamente. 5 anos, essa criança tem que estar com o vocabulário dela completo. Falando já é uma fala adulta. Certo? A gente sabe que tem variações, mas com 5 anos é a data limite. Ali já se encerra. Então, quando que você vai pensar em um atraso da fala para sua criança? Seja sua criança um bebê de 7, 8 meses, seja uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, seja uma criança de 2, 3, 4, 5. Quando você vai pensar em um atraso da fala dessa criança e quando você deve procurar ajuda? E aqui é muito importante que às vezes você procura ajuda e recebe o famoso "é normal", e por isso que esse é o intuito do nosso podcast aqui, levar muita informação de qualidade para você, para todos os cantos do mundo, porque nós trabalhamos muito juntas e a gente recebe muito isso. Mas é normal, né? Eu canso de mandar pacientes, da gente trabalhar em conjunto com pacientes que 2 anos e meio, 3 anos não estão formando frases. Mas falou que era normal, que podia esperar mais um pouquinho. Então, vamos fechar esse nosso episódio ensinando para os pais, ensinando para o nosso público quando esses pais precisam de ajuda de acordo com a faixa etária da criança. Certo, então vamos lá, gente. Vou fazer uma dinâmica. Resumo Exatamente, do nosso uma dinâmica. Primeiro, não existe o tempo da criança. Existem marcos do desenvolvimento. Então, não é normal, se não estiver dentro desse... Eu vou sintetizar, mas tem que estar mais ou menos dentro disso. Então, com 6 meses, a criança tem que estar balbuciando. Não está balbuciando? Procura ajuda. Com 1 ano, papá, mamã, aua, tem que estar instalado. Não está? Procure. 1 ano e meio, 20 palavras e já algumas frasezinhas. 2 anos, 200 palavras, frases com 2 palavras ou 3. 3 anos, eu tenho... o aumento disso vai para 600 a 3.000 palavras e já contando histórias. E perguntando. Já. Com 2 anos ele já está questionando algumas coisas, né? E com 4 anos
essa criança, ela já está com uma fala muito aproximada do adulto. Inclusive já com verbos, pronomes e tudo. Com 5 anos, essa fala tem que estar perfeita igual a de um adulto. Não tem mais nenhuma palavra que possa estar errada. Isso, doutora, de um jeito muito simples e sucinto. Ó, isso daqui eu penso que é o resumo para ficar muito, muito claro para vocês, para que se alguma dessas faixas etárias não estiver acontecendo isso que a gente colocou aqui, que você procure ajuda. Eu falo assim, ó, isso que ela falou do tempo, que não existe o tempo da criança, é algo que a gente ainda, infelizmente, ouve muito isso. Doutora, então, fala assim, ó, igual o desenvolvimento, desenvolvimento motor da criança. Então, toda consulta eu falo, ó, a criança, o desenvolvimento começa na cabeça e vem descendo. Então, 3 meses cabeça, 4 meses rola, 6 meses senta, 9 meses engatinha, um ano anda. Pode ser um mês para mais, um mês para menos. Mas não foge disso, porque fugiu disso, está acontecendo alguma coisa que não é normal. Então, o que eu quero deixar, o que nós queremos deixar de recado aqui para vocês é que se o seu filho ou sua filha tem algum desses marcos e não está fazendo o que nós colocamos aqui, você precisa buscar por ajuda e não acreditar que isso é normal e não acreditar que a criança tem o tempo dela, porque geralmente a gente vê assim, várias coisas nesse processo, né? Ou essa criança, a gente já recebeu crianças que são autistas e recebeu um diagnóstico muito tardio, 2 anos e meio, 3 anos, e chegou pra gente como era normal e estava tudo certo. Outras crianças que são que as mães são super protetoras e que a criança não consegue nem falar porque a mãe ou o pai já está se adiantando ali. A criança vai querer o copo de água a sua garrafinha de água e a mãe já está dando ali a água, então essa superproteção também leva um atraso da fala, mas qualquer que seja a causa, não é normal e essa criança precisa de ajuda. Claro que a gente deseja que seja uma causa mais simples, né? Um excesso de proteção, algo assim, mas você está com a sua criança nesses marcos e esses marcos não estão acontecendo, precisa de ajuda, então precisa procurar uma pediatra para chamar de sua, uma fono da sua confiança, mas você precisa de alguém muito capacitada para estar ali ao seu lado, né? Exatamente, doutora. Eu sempre falo para os pais assim, ó, sigam o coração de vocês. Começou a incomodar? Procura, vá a um pediatra, procure um profissional qualificado e ouça 1, 2 opiniões, mas é a vida do seu filho, sabe? E essa primeira infância, o desenvolvimento neuro dele é muito importante. É o momento que está acontecendo tudo. Então não dá pra gente ficar esperando, porque depois é mais complicado. Você falou algo aqui, ó, que eu quero que todas vocês fiquem gravados no coração e na memória de vocês. Com os alunos, com os residentes da pediatria, eu falo muito isso. Eu falo assim, ó, se a mãe veio a segunda vez e ela tá falando que não tá bem, que ela tá sentindo que tem alguma coisa errada, ouça essa mãe, porque dificilmente eu vejo uma mãe errar. Raríssimo, muito raro. Então a mãe sente no coração dela, ela não sabe o quê, mas ela sabe que tem alguma coisa que não tá bem. A gente cansa de receber pacientes assim, ai doutor, eu tô acompanhando lá com o fulano ou com a ciclana, mas sabe, meu coração não tava em paz, eu senti que não estava tudo certo, que eu tinha uma segunda opinião. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, ouça essa intuição materna, que ela existe, ela é poderosíssima, e isso para tudo, tá? Então, se você sente que não está com desenvolvimento motor, que essa criança, nossa, mas eu acho que ele devia estar engatinhando, ele não tá, procura ajuda. Ah, eu vi lá no podcast da doutora que ele devia estar falando essas palavras, ele não tá. Não acha... Ah, mas a minha mãe, mas a minha irmã, mas o meu pai. Não, mas é que falam que meu marido demorou para falar também, eu demorei para falar, então deve ser genético, nossa, deve ser da família. A gente ouve muito isso. Então, assim, não é normal. Então, eu quero encerrar esse episódio aqui agradecendo a sua participação, pontuando o quão forte é isso que você falou, de você, mãe, de você, pai, tá se sentindo seguro, porque você, de certa forma, sente quando não tem alguma coisa legal, alguma coisa ali que não tá redonda. E informação de qualidade, né? Obrigada.
Obrigada por estar aqui comigo. É uma honra ter você em mais um episódio comigo. É uma honra trabalharmos juntas e vermos a evolução diária dos nossos pacientes. Eu recebo feedbacks, eu recebo mensagens. Ontem mesmo recebi uma mensagem de uma mãe falando assim que nós fomos anjos na vida dela e que ela queria ter conhecido a gente antes do que ela conheceu, e isso me deixa extremamente emocionada. Também. Então, eu acredito que o nosso papel aqui nesse PodPed, nesse podcast, é levar a informação para os 4 cantos, porque nós fazemos muito para os nossos pacientes que estão aqui conosco, né? Sim. Mas a gente sabe que tem gente em muitos lugares do Brasil, em muitos lugares do mundo, e que precisam de informação de qualidade. Então, muito obrigada por mais um episódio comigo. Eu que agradeço. E aí, gente, o que vocês quiserem de conteúdo, vocês vão colocando aqui nos comentários, que vai ser um prazer formular e ter um convidado ou uma convidada especialmente para abordar o conteúdo que você deseja. Até o nosso próximo episódio.